Saudações, sejam bem-vindos a mais uma aula de análise combinatória. Nessa aula vamos estudar permutação simples. O que é isso, professor? De maneira fácil, permutação é todo problema que quando você pega todos os elementos e coloca eles em fila. É só isso. Pega um exemplo clássico aqui. De quantos modos 3 pessoas podem ficar em fila indiana? Todo mundo sabe o que é fila indiana, né? Um atrás do outro, galera. Vamos supor, você mesmo que está me assistindo aí, você, Lucas. Você tem Lucas, então é o primeiro da fila. Ele gosta de vir na frente. Aí depois você tem Marcão, logo atrás dele. Adoro. E aí você tem Carla. Aqui é uma maneira de formar uma fila. Observe que o problema é bem simples. Eu posso aqui descrever todas as filas que eu posso formar. Deixa eu escrever aqui rapidinho. Descrevi aqui meus resultados. Eu tenho 6 resultados, ou seja, 6 possibilidades de formar fila com essas 3 pessoas. É lógico que quando você está diante de um problema de permutação, existe uma fórmula. Você não precisa da fórmula, a gente vai entender isso aí. Eu posso simplesmente aplicar o princípio fundamental da contagem. Ou seja, eu tenho 3 tomadas de decisões e cada tomada de decisão é a posição onde a pessoa vai ficar. Aqui na frente eu tenho 3 possibilidades. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho somente uma. E aí eu multiplico 3 vezes 2 vezes 1, 6. Acontece, galera, se fosse 4 pessoas, o que ia acontecer aqui? Eu teria 4 tomadas de decisão. E aí seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E se fosse 5? Aí seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então toda vez que eu pego uma quantidade de N elementos e coloco em fila, eu sempre vou multiplicar e esse número vai diminuindo até chegar a 1. E esse cara a gente chamou de um nome especial, a gente chama de fatorial. No caso aqui no meu primeiro exemplo, 3 vezes 2 vezes 1, eu chamo de 3 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu chamo de 4 fatorial, que é o número com exclamação. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu chamo de 5 fatorial. Então, deixa eu apagar aqui. Então, se eu digo para vocês, eu tenho 10 pessoas, de quantas maneiras eu posso formar essa fila? Então, é lógico que você não vai mais fazer assim, ó. Vou escrever aqui 10 tomadas de decisão. Você sabe que vai ser 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 até chegar a 1. E eu posso escrever simplesmente 10 fatorial. 12 pessoas, 12 fatorial. Vou fazer a última pergunta. 100 pessoas, quantas filas indianas eu posso formar? 100 fatorial. Não vai multiplicar essa zurra não, viu? Então, só para finalizar aqui, eu vou fazer um tópico à parte do fatorial. Então, a princípio, eu aceito isso aqui. Aceita de coração, de bom grado. É o seguinte, ó. Um carinho. Ó, o 0 fatorial, galera, ele vale 1. Tranquilinho. O 1 fatorial, ele também vale 1. Depois eu falo isso com calma. O 2 fatorial, ele vale 2, porque é 2 vezes 1 é igual a 2. O 3 fatorial, ele vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. O 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. O 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. E assim sucessivamente. Eu acredito que vocês entenderam. Quando a gente for falar de fatorial, a gente fala um pouquinho aqui mais bonitinho. A princípio eu aceito isso aí com tranquilidade, ok? E aqui tem uma técnica muito interessante de fatorial que eu quero que vocês aprendam. Vamos supor, o mesmo problema aqui, eu tenho 3 pessoas em fila e vamos supor que o Lucas ele quer sempre ir na frente. De quantas maneiras eu posso formar essa fila? Aí você vem aqui e escreve, ó, Lucas sempre vai na frente. Então, sempre aqui na primeira tomada de decisão é Lucas. 1, e aqui eu posso usar, vou começar a usar o fatorial, né? Eu tenho 2 elementos e vou perguntar, isso aqui é 2 fatorial. Antigamente ficava retado com o meu professor, porque ele ficava escrevendo fatorial em vez de fazer 2 vezes 1. Mas eu vou explicar o motivo, porque isso facilita. Tranquilo? É lógico que isso aqui pode aparecer
2 fatorial, ou eu fazer a conta do fatorial, que é 2 vezes 1 vai dar 2, tranquilo? Que na verdade é esse agrupamento aqui, tá vendo? E esse, ok? Dos 6, eu tenho 2 agrupamentos onde Lucas vem primeiro. Bom, mas o que é interessante você perceber é a segunda observação que eu vou fazer aqui. Vamos supor que Lucas e Marcão querem ficar juntos nessa fila. Olha que maravilha. Toda vez no problema de análise combinatória que os elementos querem ficar juntos, você bota na caixinha. Então, ó, botou na caixinha. Quando você bota na caixinha, você considera ele como um elemento só. Nesse caso agora eu tenho 2 elementos. Essa pessoa aqui, que o C, e a caixinha. Então, a única troca que eu teria aqui é a caixinha e C é a caixinha. Ou seja, permutar 2 elementos eu posso escrever simplesmente 2 fatorial. Eu vou começar a trabalhar com fatorial, mas eu poderia também, ó, deixa eu botar do lado aqui, ou para quem é tradicional, 2 tomadas de decisão, aqui a caixinha ou C, 2 possibilidades, vezes 1, tá? Tranquilinho, 2, certo? Ou 2 fatorial, seria 2 respostas possíveis. Acontece, galera, que dentro dessa caixinha pode rolar uma troca. Então, Marcão pode vir na frente de Lucas. Então, que observe que é esse resultado aqui, ó. Marcão e Lucas. E aqui, Marcão e Lucas, que é outra possibilidade. Então, na verdade, isso aqui vai acontecer de 4 maneiras. Então, vai ser o seguinte. Quando eu quero que os elementos fiquem juntos, eu boto na caixinha e multiplico pelo fatorial dos elementos da caixinha. Como eu tenho 2 elementos, eu multiplico por 2 fatorial. Ok? Então a resposta seria assim. Geralmente, quando o fatorial está colado, eu não boto o ponto de multiplicação. Deixa eu tirar aqui. Só botei para vocês perceberem que eu estou multiplicando. E é lógico que a resposta poderia ser 2 fatorial vezes 2 fatorial. E eu poderia ter justamente a resposta, que é 2 fatorial vale 2, 2 fatorial vale 2, isso aqui, agora eu tenho que botar o ponto, porque senão vai aparecer 22. Isso aqui é 4. Agora uma coisa importante, professor, eu não entendi porque eu multiplico. Vou tentar explicar isso para vocês aqui de maneira simples. É o seguinte, galera. Quando eu coloco na caixinha, eu tenho aqui, ó, LM. E aí eu vou fazer todas as trocas. Para cada troca que eu faço, o resultado sempre vai ser o mesmo. Então, primeiro LM. De quantas possibilidades isso é? 2 fatorial. Aí depois eu busco ML. De quantas possibilidades isso é? 2 fatorial. Sempre eu vou somar parcelas iguais. Como eu quero somar parcelas iguais, eu vou verificar quantas parcelas eu tenho. Para não ter que ficar somando e eu multiplico direto. Professor, eu não entendi ainda. Deixa eu pegar um próximo exemplo e você vai entender. Vamos colocar mais uma pessoa nessa fila. Agora eu tenho 4 pessoas. Vamos supor que aqui você vai colocar o nome das pessoas que você gosta. Ana, Beatriz, Carla, Daniel. Vamos supor que essas 3 primeiras pessoas elas querem sempre ficar juntas. Então, quer sempre ficar junta, você coloca na caixinha. Tranquilo? Pronto. De quantas maneiras isso pode ocorrer? 2 elementos permutando é 2 fatorial. Ou, para quem é muito resistente, ou eu tenho 2 tomadas de decisão. A caixinha, que aumentou, eu D. Então, 2 possibilidades aqui. Aqui é uma, 2 vezes 1, 2. Repare que essas 2 soluções, a outra solução é o D vindo na frente. Ó, D e a caixinha. Certo? Só que presta atenção. O 2 fatorial é a resposta com ABC nessa ordem. E aí eu vou multiplicar isso aqui vezes o fatorial da caixinha, que agora eu tenho 3 elementos, vezes 3 fatorial. Ok? E aí nesse caso eu vou ter 2 vezes 3 fatorial, é 3 vezes 2 vezes 1, já vou botar direto, 6. 2 vezes 6, 12 resultados. Mas como assim, professor? Deixa eu explicar aqui porque eu estou multiplicando. Presta atenção, para não ficar decorado a coisa. Essas trocas que ocorrem aqui dentro vão ocorrer quantas vezes? Eu tenho 3 elementos trocando, a gente sabe que é 3 fatorial. Vou descrever aqui só para vocês perceberem.
Pronto, galera. Coloquei aqui todas as trocas. Observe que vai ser 6. Então, como assim, professor? Tá aqui na caixinha A, B, C. Uma outra maneira é B trocar de lugar com C. Pronto. Uma outra maneira é o B vir na frente. Duas vezes aí o A e o C troca. Outra maneira é o C vir na frente e o EB troca. Então, essas trocas dentro da caixinha vão ocorrer de 6 maneiras diferentes. E aí, se você for calcular cada um, esse cara aqui vai ocorrer 2 fatorial. Esse cara 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 vai ocorrer 2 fatorial. Esse 2 fatorial quem é? É as trocas da caixinha com D. Ou vem a caixinha na frente D, ou depois vem D e a caixinha. Observe que sempre dá o mesmo resultado, galera. Então, eu estou somando coisas iguais. Se eu somo um negócio 6 vezes e a mesma parcela, estou somando 2 mais 2 mais 2 mais 2, eu multiplico por 6. Tranquilo? Então, em vez de fazer assim separado, porque alguns problemas são bem grandes, a gente vai ver, e às vezes um problema tem várias caixinhas, e aí ia dar um balaio doido aí, um bolo doido. Que viagem é essa, velho? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Calculo primeiro e vou multiplicar por quantas vezes eu vou ter que trocar a caixinha, que vai ser o fatorial da caixinha. Aí eu faço aqui, ó, 2 fatorial vezes o fatorial da caixinha. É isso. Tentei te explicar o motivo. Professor, eu não entendi. Aí, negão, é o seguinte, ô negona. É só lembrar de uma coisa. Bota na caixinha. A caixinha se considera um elemento só. Aí você conta quantos elementos eu tenho. O fatorial da quantidade de elementos vezes o fatorial da caixinha. Tranquilo? Vamos fazer questões para relaxar um pouquinho. Vamos lá. Vamos partir para a lista. E lembrando que depois que a gente terminar o conteúdo aqui, eu vou adicionar umas 50 questões da Fundação Carlos Chagas aí para a gente treinar. Então, olha só. Existe a fórmula de permutação. Só para finalizar aqui. A fórmula de permutação é P de N. Deixa eu limpar aqui para ficar melhor. Aqui P de N, N fatorial. Ou seja, se eu tenho um... Vamos pegar um problema de anagramas. Deixa eu botar aqui anagramas. Quantos anagramas eu posso formar com a palavra ANE? O que é anagrama? Deixa eu botar a definição aqui que está na lista. Isso aí é a definição de anagrama. São todas as palavras formadas com todas as letras de uma palavra. E essa nova palavra tenha sentido ou não. Por exemplo, ANE. Quantos anagramas tem a palavra ANE? É parecido com fila. Na verdade é a mesma coisa, né? Então, um é ANE, um outro você troca de posição o E pelo N. Ou seja, eu tenho 3 elementos que eu estou colocando em fila. Então, isso aqui é P de 3, que é 3 fatorial. Lógico que a gente já estudou isso aqui, né? E 3 fatorial, quem é? 3 vezes 2 vezes 1. Então, basicamente, se eu tenho 3 elementos trocando de posição, 3 fatorial. Se eu tenho 4, 4 fatorial. Se eu tenho 5, 5 fatorial. Sopinha no mel. Vamos para as questões da lista. Questão 27, só para a gente treinar o que a gente aprendeu mesmo. Eles, quantos anagramas tem a palavra matriz? Então, um anagrama seria a própria palavra matriz. Então, observe que eu tenho 6 elementos que eu coloquei em fila. Então, eu vou trocar eles. Então, isso aqui, na verdade, é 6 fatorial. Eu vou usar o fatorial, mas você poderia usar o princípio fundamental da contagem. 1. E viria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplica tudo isso aqui, que é 720. Certo? Lembrando que o 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1, que é 720. Tranquilo? Vamos para a questão 28. Quantos anagramas tem a palavra matriz que começa por M? Então, ó, a gente tem aqui 6 tomadas de decisão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui tem que começar obrigatoriamente por M. Então aqui eu só tenho uma possibilidade. E o resto seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o nosso querido 5 fatorial, certo? Então 1 vezes 5 fatorial, multiplicando isso vai dar 120. Vral. Vamos para a questão 29. Quantos anagramas da palavra matriz começam por MA? 6 tomadas de decisão.
Então, obrigatoriamente, aqui tem que começar com M, aqui começar com A. Então, aqui tem uma possibilidade, aqui é 4, 3, 2, 1. Aqui é 4 fatorial. Ok? Multiplicando isso aqui, lembrando que 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. Vamos para a questão 30. Quantos são o anagrama da palavra matriz que tem as letras MA juntas nessa ordem? Então vamos lá. Você quer que fique junto, aí você coloca na caixinha. Então, ó, coloca na caixinha MA. E aí você considera MA como uma letra só. Então, na verdade, eu tenho... Isso aqui é uma letra só. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tomadas de decisão. 1, 2, 3, 4, 5. E seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 5 fatorial. E 5 fatorial vale 120. Você vai falar, professor, e eu não multiplico pelo fatorial da caixinha? Nesse caso, não. Cuidado com a pegadinha. Que ele quer MA juntas nessa ordem. Então, ó, tem que manter a ordem, viu? Cuidado para não escorregar na casca de banana. Vamos para a próxima questão. Questão 31, um pouco parecida. Que ele quer saber quantos anagramas tem a palavra matriz. E observe que ele quer que as letras MA fiquem juntas. Fica junta, bota na caixinha. Então, eu considero como uma letra só. Então, nesse caso, eu tenho 4 letras, mais a caixinha, então eu tenho 5. Então, eu vou embaralhar isso aqui 5 vezes. Então, é 5 fatorial. E agora sim, galera, vezes o fatorial da caixinha. Tranquilinho? Então, ó, quem é 5 fatorial? 120. Vezes, quem é 2 fatorial? 2. 120 vezes 2, 240. Eu sei que na aula sempre alguém pergunta por que 5 fatorial deu 120. Lembra que 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que vai dar, multiplicando aqui, vai dar 120. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2, ok? Tranquilinho? Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Baixa a lista, vou atualizar a lista, vou botar quem está perto não, estão no mesmo caminho. Falta ainda ver falar sobre fatorial, permutação com repetição, combinação simples, combinação completa. E logo após eu vou adicionar umas 50 questões da Fundação Carlos Chagas. Nesse material eu vou adicionar, ok? Então, vou tentar gravar um vídeo todo dia, então vamos tentar aí pelo menos fazer 1 ou 2 questões por dia para a gente poder finalizar essa lista aí, quem sabe entrar em um próximo tópico. Beijão, deixa comentário aí, viu? Valeu!